eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Sonda-me e me conhece. Aí eu estou pedindo a Deus, quebranta o meu coração. Amém? Fala, revela, se eu estou na miséria, revela, Senhor. Fala para mim, me humilha. Porque na Bíblia diz que para ser exaltado por Deus, tem que aceitar o que Ele fala antes. Amém? Quando eu me sinto humilhado e a miséria que eu estou, e concordo com Ele, aí Ele exalta. Ele resiste ao soberbo, mas Ele concede a graça dele aos humildes. Amém? Quem é humilde na terra? Ele vai revelar. Quem se enxergar e falar, eu preciso mesmo do Senhor. Amém? Enquanto eu ficar de pé e revelando que não conheço, não preciso, pode esquecer. Porque a gente pode enganar os outros, mas sem eu abrir a boca, Ele sabe tudo sobre mim. Amém? Então, o texto, eu acho que eu já li esse texto aqui umas 77 mil vezes. Eu não consigo deixar de ler ele, porque eu quero sempre lembrar quem eu era. Amém? Eu não posso esquecer disso. Não posso. Efésios 2, do 1 ao 3. Esse primeiro versículo, primeiro, que em nome de Jesus, pode ser que hoje alguém saia daqui e fale de coração. Eu escutei como deveria esse versículo a primeira vez. Amém? Porque se ele vai falar esse versículo, acredite, é porque tem gente aqui que precisa. E eu preciso ler sempre ele. Amém? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. No 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Glórias a Jesus. Então nós percebemos aqui que o que Ele fez e qual era a nossa situação, amém? É isso que está aqui. O que Ele fez nos vivificou. Aí fala, quando nós estávamos, isso é o cristão. Então eu tenho que concordar com isso tudo, amém? Ele me vivificou, então eu tenho que revelar o que Ele fez. Ele me vivificou. Quando eu estava morto, pela fé em Jesus, eu ressuscitei com Cristo. Amém? E tomei posse da vida eterna. E ele fala a realidade da minha pessoa antes. Ele fala aqui, como eu estava antes, em que outro tempo andaste.
Olha, ele falou que eu andava. Passado. Amém? Eu passava, minha vida passada era segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o espírito de Satanás, está falando de Satanás, ele opera nas pessoas que não tiveram o encontro com Deus, ele opera. Amém? Que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Aí o verdadeiro cristão está revelando, o Espírito Santo revelando, que é um passado na vida dele. Amém? Nos desejos, como é que seria isso? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que vinham em nossa mente. Não a revelação do Espírito aqui, a verdade da Bíblia, mas fazendo o que eu quero, andando de acordo com o meu pensamento, o que eu achava certo, o que era bom para mim. Amém? Então, quem ainda anda assim, está sendo influenciado por esse Espírito, não é pelo Espírito Santo. Amém? O Senhor Jesus quer salvar. Amém? Ele, quando olha para um ser humano, ele não olha para ver se o cabelo está todo bonitinho, feitinho, ele olha para a alma, para ver como é que está a alma. Amém? Ele não se importa se a pessoa é careca ou não, ele quer saber como é que está a alma. Amém? E uma mentira que tem que tirar de dentro da gente, porque existem contaminações que estão na alma e para tirar só o Espírito Santo. É certo morrer. E pela verdade bíblica, não tem idade. Mas já está em nossa mente que só morre velho. Mesmo a gente vendo toda hora que isso não é verdade. Não é. Amém? Porque alguém chegou perto de Jesus, que estava preocupado só com as coisas terrenas, Jesus virou para ele, louco. Hoje mesmo, quem falou foi o autor da vida, isso. Hoje mesmo, então, quantos anos aquele moço tinha? Não diz. Não diz. Mas Jesus falou, hoje mesmo tu morre. Então qualquer momento. Aí a Bíblia me revela isso, essa verdade. Aí a Bíblia também me revela assim depois. Vem cá. O que eu estou te oferecendo, tem que aceitar hoje, porque a salvação é hoje. O amanhã não pertence a nós. Amém? Então alguém, uma revelação, estou revelando para alguém que ela se encontra nesse estado aqui antes de ser vivificado. Por que está revelando isso? Porque Jesus quer vivificar, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Amém? Amém ou não amém? Então isso aqui é a condição de todo homem na face da terra, porque a Bíblia, segundo a Bíblia, não há um justo, nenhum sequer. Todos precisam do justo. Amém? Quem é o justo? Porque nós cantamos aqui que se entregou na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Amém? A Bíblia diz que Ele nos vivificou. Como? Quando ressuscitou. E eu creio na ressurreição dEle. A Bíblia diz de Ele, com isso eu creio. A Bíblia diz que Ele perdoa essa miséria aqui que eu vivia. E com isso eu sou vivificado. Porque, na verdade, em verdade, vos digo que aquele que ouve as minhas palavras, palavras de quem? Então só tem efeito se escutar a palavra de quem? De Jesus. Em verdade, vos digo que aquele que ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Por quê, Senhor? Porque já passou da morte para a vida. Amém? Passou da morte para a vida, é outra vida que entra.
A morte aqui revelada, ela sai. Que a Bíblia diz que eu ressuscito com o Mestre. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que o Senhor faz, Ele dá uma nova vida. Ele está falando que a vida que eu levava, a vida que qualquer ser humano leva, se não for a dele, não serve. Amém? E para que entenebrecidos no entendimento, é isso que a Bíblia diz de mim, entenebrecidos no entendimento. Em nome de Jesus, entenebrecido é em trevas. Aí com o conhecimento do Mestre, entra a luz, a escuridão sai. Eu começo a enxergar o mundo da vida da maneira que Ele quer, não me apegando e não estando mais preso naquilo que é temporal, passageiro, porque não tem valor no reino, amém? Porque primeiro Ele diz que eu andava sem esperança, aí quando eu creio Ele diz, agora você recebeu uma esperança viva. Porque qual é a minha esperança? Eu estou vendo, Ele diz, como alguém vai esperar aquilo que se vê? A esperança está naquilo que não se vê. Pô, o que se vê não é esperança, é temporal, é passageiro, mas o que eu ofereço, o que eu dou é eterno. Amém? Eterno é o quê? Ele é um Deus de vivos, e para isso veio dar a vida. Ele não é um Deus de mortos, amém? Jesus é real, Deus é real, amém? Só estamos respirando porque tem alguém que está deixando, amém? Só estou falando isso tudo aqui porque alguém me capacitou, alguém me salvou, porque quem não é salvo não fica falando assim só de Jesus, mas não fica mesmo. Continua buscando glória e honra de homens, mas o meu Salvador falou, como pode vocês crer em mim buscando ainda a glória de homens? Eu não busco glória de homens, vocês não buscam a glória daquele que me enviou, buscar a glória daquele que me enviou, é em cada ato meu, eu querer, não abrir mão, que Ele tem que ser glorificado. E como eu faço isso? Recebendo essa vida. Só dá para fazer isso recebendo essa vida dele. Amém? Recebendo essa vida dele, ele maravilhoso como ele é, ele deu a vida, a palavra que eu vos tenho falado, seu espírito e vida. Aí eu não tenho como viver a vida com a minha força. Não tem. Eu passo a crer, Ele me batiza com o Santo Espírito. Aí vem o Espírito Santo. Sabia que nós falamos aqui, lemos aqui, que o espírito do inferno me influenciava. Mas eu tenho um espírito que sem Cristo, é por isso que esse ser me influenciava. Esse espírito morto, uma alma morta, que me leva a praticar os desejos da minha carne, dos meus pensamentos, fazer a minha vontade. Mas quando entra outra vida, a alma é vivificada, e entra o Santo Espírito, tudo muda. Tudo muda, porque é o mesmo Espírito que gerou Jesus de uma forma sobre-humana na barriga de Maria, sem a presença de homem. Gerou de uma forma incrível. Aí ele sai, gerou mesmo. Foi tudo forma 9 meses, estava lá e nasceu o Santo, para crescer e se revelar ao mundo. Aí ele que batiza com esse Santo Espírito. O Santo Espírito é um ser, é uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz assim, o Espírito Santo usou o apóstolo João para falar assim, usou Jesus que estava nele, quando ele vier, ele quem? Quando alguém fala, quando ele vier lá na nossa casa, tu está esperando alguém, espera aí que ele vai chegar. É claro que tu está esperando uma pessoa, essa pessoa, quando ele vier, que Jesus falou, veio. Esse ser, desceu e falou para João Batista, quando tu vê alguém
e o Espírito descer nele, é ele. Amém? E desceu. E entrou em Jesus, entrou em João, entrou no apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Aquele homem desgraçado chamado Saulo morreu ali no caminho para Damasco. E ali mesmo ressuscitou o Paulo Santo de Jesus. Amém? Então, hoje aqui, isso é tudo espiritual. Hoje aqui, nessa noite, estamos a caminho para Damasco. E existe uma luz aqui, que quem enxergar, o velho homem morre, o novo ressuscita. Sai. É assim. O mundo espiritual é assim. Ele vai voltar. Ele vai voltar e pode ser quando? Hoje. Pode ser hoje. Então, se eu concordar com ele, eu estou em pecado ainda. Eu ainda estou fazendo a vontade da minha carne, dos meus pensamentos. Não me rendi. Mas eu quero, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero ressuscitar. Eu quero crer genuinamente que o Senhor ressuscitou. Quero sentir o teu perdão na minha alma. Porque quem sente o perdão do velho homem, quem sente o perdão, a Bíblia diz que é vivificado. Colossenses 2, 12 e 13. E ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecado. E nos ressuscitou juntamente com ele. Como, Senhor? Perdoando todas as nossas ofensas. Perdoando. Então eu tenho que reconhecer que eu precisava de quê? Do perdão. Por ter afrontado ele a vida todinha. Tudo que eu fiz, eu pequei contra ele. Tudo. Nada que eu fiz, ele se agradou. Porque eu nem conhecia ele. Amém? Eu não sabia quem era ele, como é que eu fazia o que para agradar ele? Por natureza, filhos da ira. Agora, ele me chama de filho da obediência. Amém? Coloca uma esperança viva dentro de nós. Jesus não quer salvar. Se chegar amanhã, ele quer salvar amanhã, mas ainda não chegou. Não chegou amanhã, ele quer salvar hoje. Amém? E se eu crer no Pai, tem que crer no Pai, tem que o Pai, Deus é amor, provou o amor dele para salvar toda a humanidade. Não é isso aqui, não é esse ajuntamento. O ajuntamento não salva ninguém. Mas o que salva é quando eu escuto ele falar. Ele fala a verdade a meu respeito. Porque só quem pode me libertar dessa miséria é a verdade de Jesus, não de homens. Mas essa verdade aqui que está na Bíblia. Amém? Se eu estou morto, só há um jeito de ressuscitar espiritualmente: Jesus. E ele diz que quando eu creio, eu saio do túmulo com ele. Amém? Eu quero sair cada vez mais do túmulo. Eu quero revelar em nome do Senhor Jesus que esse mundo está bom, irmão. Está bom? E acredite, não vai melhorar. Mas esse mundo, ele deu um outro mundo para você se sentir bem nesse mundo. Porque no mundo dele tem uma alegria que não tem nesse mundo. No mundo dele tem uma paz que não tem nesse mundo. No mundo dele, a minha mãe, quando eu estou no mundo dele, a minha mãe pode me deixar. O meu pai pode me abandonar. Mas quando eu estou com ele, eu me sinto abraçado e vou vivendo com alegria. Amém? Todos podem me rejeitar, mas eu sinto a presença dele, me protegendo, me guardando, para não pecar contra ele. E com alegria, porque qual é a alegria agora? Está em fazer a vontade do Senhor, como um farol que brilha. Eu quero ser usado cada vez mais. Eu quero agradar mais a Deus. Eu não quero me agradar mais um momento da minha vida. Isso, quem gerou esse desejo em mim? Lá, minha esposa ali, nunca conseguiu me parar. Nunca, nem ninguém. Eu sempre fiz o que eu quis. Não obedeci a minha mãe. Não obedeci a meu pai. Não obedeci minha esposa.
não obedeci meus tios, mas chegou alguém que eu faço questão de obedecer agora. Quem fez isso? Ele pode fazer contigo, pode fazer com qualquer um nessa terra. Importa é agradar a Deus. E com o que eu posso? Com a fé. A fé que é gerada pela palavra. A fé que vem de Jesus. Essa fé vem tudo dele. Por isso que ele diz, quem falta alegria, não sente essa alegria. Quem ainda sente a falta de paz, como diz a Bíblia, quem sente? Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Mas Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem? Jesus. Eu não estou vivendo ainda o evangelho, é falta de fé, porque ele diz que sem mim eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Todo aquele que está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E com o Senhor? Com o Senhor tu tem tudo que tu precisa. Aonde? Na alma, aqui dentro. Amém? Para descansar em Cristo. E eu, quando eu recebo Ele, como diz as Escrituras, segundo a Bíblia, rios de água viva fluirão do seu ventre e vai jorrar para a vida eterna. Tu não fica parado aqui, estacionado nesse mundo perdido. Quando Ele te vê, sabe como você enxerga isso? Você disparando para a vida eterna, te governando o Santo Espírito. Porque quem crê, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre, a Bíblia diz, ele estava falando isso do Espírito Santo, que ainda não tinha sido 8h25. Acredite, o Espírito Santo nessa noite está sendo dado. Está sendo dado. Lá não tinha sido dado, já deu. Eu posso tomar posse dele quando? Agora. Se eu confessar de coração que eu não sinto a presença, é assim. É Ele. Nós estamos falando de quem? Do Espírito. É Ele. Eu posso, todos podem, eu posso sentir mais a presença do Espírito do que eu sinto da minha esposa. Porque de vez em quando ela foge dos meus, ele não. Ele não. Amém? É essa presença. Pode estar indo para o túmulo, pode estar indo para o médico, pode estar indo. Não os deixarei. Eu sei, vocês, discípulos, vocês podem me abandonar, mas eu sei que não estou só. Isso que eu falei é Bíblia. Amém? Por causa dessa presença, é por isso que tu passa a amá-lo sobre todas as coisas. Isso é salvação na alma. Sente essa salvação? Ele se apresentou hoje, eu quero te salvar. Vamos colocar de pé.